Hoje nós vamos falar da análise de variância de um fator, também conhecida como ANOVA de um fator. A ANOVA ela é a extensão de um teste T para duas amostras. Então, se eu tenho um experimento em que o meu tratamento tem dois níveis, nível A e B, e eu quero contrastar a média desse tratamento, então o teste T é o teste adequado. Por outro lado, se o meu experimento ele consiste de um tratamento com mais de dois grupos, grupo A, B, C e D, e assim por diante, o teste T não é mais possível e a extensão disso é a análise de variância. Então, o meu objetivo aqui é contrastar mais de duas médias provenientes de um experimento. Bom, a análise de variância ela é um modelo linear. E aí vale a gente exemplificar esse modelo. Está escrito nessa expressão aqui. Então, essa expressão está dizendo como é que eu decomponho a informação em uma determinada unidade amostral. Então, essa informação ela é decomposta da seguinte forma. Então, digamos que a gente esteja falando da altura de uma pessoa adulta. Bom, a altura de um único indivíduo, dado por y, i, j, ele é altura, ele pode ser decomposto num comportamento médio da população estatística. Então, digamos que esse adulto ele é um adulto brasileiro, tá? Que tem uma altura média igual a mim. Mas esse adulto ele também é do sexo masculino. O sexo masculino ele tende a ser tantas unidades, estar tantas unidades acima da média geral, porque eu também tenho o sexo feminino que tende a estar tantas unidades abaixo. O efeito associado a esses dois grupos, ele aparece aqui. Então, esse indivíduo, ele faz parte de uma população estatística, ele faz parte de um subgrupo dessa população, que tem como efeito aumentar ou diminuir a sua altura média, mas ele também é um indivíduo particular. Então, ele é diferente do seu respectivo grupo por situações que são particulares a esse indivíduo. Então, é assim que a análise de variância, é assim que o modelo linear está decompondo essas informações, e a análise de variância, basicamente, ela vai permitir com que a gente contraste ou estime algumas quantias associadas a esses três grupos. Bom, o que eu espero enquanto hipóteses estatísticas que se adequam ao modelo de análise de variância? Se eu tenho dois ou mais grupos, eu tenho como hipótese nula aquela em que todos os grupos sejam provenientes da mesma população estatística, ou seja, o Mi do grupo 1 é igual ao Mi do grupo 2, do grupo 3, 4 e assim por diante. Ou seja, não há diferença entre os grupos. Isso equivale a dizer que esses efeitos aqui, eles não existem. Ou se eles existem, eles são iguais para todos. Por outro lado, o que é a minha hipótese alternativa? Seguindo a mesma lógica de construção que a gente tem feito, a hipótese alternativa é tudo que não envolva a hipótese nula. Ou seja, qualquer diferença entre pelo menos um par de média configura a minha hipótese alternativa. Graficamente, a gente pode perceber, a gente pode ver essas situações. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico denota uma situação em que claramente a hipótese nula ela seria aceita. Não há diferença média entre os grupos na população estatística. E essa pequena diferença que eu estou vendo aqui é simplesmente uma variação amostral. Agora, digamos que um grupo esteja consistentemente acima dos demais. Isso configuraria algo na direção da hipótese alternativa. Agora, imagine que eu tenho uma outra situação. Um grupo está muito acima, um grupo muito abaixo e um conjunto aqui intermediário. Isso também configura uma hipótese alternativa. Ou seja, qualquer coisa diferente da completa igualdade segue em favor da minha hipótese alternativa. E é isso que a análise de variância vai contrastar. Basicamente, ela vai permitir com que a gente mensure
a partir de que momento a discrepância desse cenário aqui se torna grande demais para que eu aceite a hipótese nula. Bom, e quais seriam os dados provenientes de um experimento que pode ser analisado por meio de uma análise de variância? Esse aqui é um exemplo. Então, eu tenho 3 tratamentos, grupo A, grupo B e grupo C, sendo que cada tratamento eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 réplicas. Então, esse experimento tem um N A, que é igual a um NB, que é igual a um NC, que é igual a 15, a 5. E um N total de 15 observações. Então, essas são as minhas observações. E essas daqui são as médias dos grupos. A média do grupo A, 20,64. A média do grupo B, 28,68. E a média do grupo C, 12,18. Então, o meu objetivo aqui é verificar se essas diferenças de média são grandes o suficiente para que eu rejeite a hipótese nula. Como é que a gente vai conduzir isso na ANOVA? Como é que a ANOVA nos permite fazer isso? Para isso a gente precisa estimar algumas quantias. Bom, as primeiras quantias que a gente precisa estimar são as médias dos grupos, y1, y2, y3 barra, e a média geral, eu chamo de y2 barras, que é a grande média, que é a média de todas as observações independente do grupo. E nesse caso é 20. É o meio do caminho de todos os grupos aqui, de todas as observações. Eu ainda preciso calcular o que a gente vai chamar de soma dos quadrados, para que eu conduza justamente a essência da análise de variância, que é a partição da soma dos quadrados. Então eu vou calcular uma coisa que eu vou chamar de soma dos quadrados total, soma dos quadrados dos tratamentos e soma dos quadrados do resíduo. Se nós olharmos para essa expressão, então nós vemos, por exemplo, que a soma dos quadrados totais nada mais é que a diferença de cada observação menos a grande média. A soma dos quadrados do tratamento é a diferença da média de cada grupo para a grande média, e a soma dos quadrados do resíduo é a diferença de cada observação do seu próprio grupo. Tudo isso elevado ao quadrado, porque a gente quer eliminar o problema dos valores negativos. Bom, graficamente, essas quantias elas aparecem aqui. Então, aqui se refere à soma dos quadrados do tratamento. Soma dos quadrados do tratamento nada mais é que a média de um determinado grupo subtraída da grande média. Então, nós temos isso para o grupo 2, nós teríamos isso para o grupo 3, nós teríamos isso para o grupo 4, que é uma diferença muito pequena. E o somatório dos quadrados do resíduo? Nada mais é que a diferença de cada observação para o seu próprio grupo. Cada observação para o seu próprio grupo. Então, cada indivíduo aqui, cada observação, ela tem um valor de resíduo associado. E o somatório dessas distâncias elevado ao quadrado está relacionado ao somatório dos quadrados do resíduo. E a análise de variância, fazendo isso, decompõe, então, o somatório dos quadrados totais nessas duas quantias. Então, decompondo, eu sei o quanto equivale ao efeito do tratamento e o quanto equivale ao efeito residual. Bom, uma vez que eu consegui calcular e decompor essas quantias, o que eu espero enxergar? Bom, digamos que eu tenha essa situação aqui, em que claramente as médias são muito parecidas entre si e, logicamente, muito próximas da grande média. Se a gente olhar numericamente, veja que o somatório dos quadrados do tratamento é muito pequenininho, o somatório dos quadrados residual é muito grande. Por que isso? Porque cada média está muito perto da média total, ou seja, todos os grupos estão muito próximos à grande média,
Por outro lado, as observações estão muito distantes comparativamente da média do seu próprio grupo. Então, existe uma diferença muito grande aí, que é associada aos resíduos, porém não aos tratamentos em si. Se a gente olhar para esse gráfico da direita, nessa situação eu vejo que as médias dos grupos estão mais distantes umas das outras e, consequentemente, mais distantes da média central. E se a gente olhar numericamente, isso fez com que o valor do somatório dos quadrados do tratamento crescesse muito. Por outro lado, se nós olharmos para o valor dos resíduos, esses valores continuam idênticos ao modelo anterior. Simplesmente porque aqui, nessa figura, eu simplesmente desloquei a média dos grupos, mas mantive a diferença dentro desses grupos. Então, o somatório dos quadrados do resíduo que mede o que acontece dentro do grupo não mudou, mas mudou um efeito que contrasta a média entre cada grupo. E é assim que a ANOVA enxerga essas coisas. Na medida que um dos grupos vai ficando muito diferente, muito distante dos demais, esse efeito ele vai se traduzindo num aumento do somatório dos quadrados. Então, o que me interessa agora é contrastar esse cara com esse cara aqui. Eu vou fazer isso diretamente? Não. A gente vai fazer isso por meio de uma quantia que a gente chama de quadrado médio. Esse quadrado médio nada mais é que o somatório dos quadrados dividido por algo que a gente já conhece, que são os graus de liberdade. A gente tem quadrado médio total, quadrado médio entre tratamento e dentro do tratamento, que é o meu quadrado médio do resíduo. Cada um deles associado a um determinado somatório dos quadrados e associado a um determinado grau de liberdade. Então, nós temos graus de liberdade total, do tratamento e residual. E o grau de liberdade total nada mais é que a soma desses dois aqui, como a gente pode ver aqui embaixo. Bom, feito isso, então nós temos a estimativa desses quadrados médios. E o que eu espero enxergar é o seguinte: se a hipótese nula for verdadeira, o quadrado médio do tratamento e do resíduo, eles são basicamente idênticos. Por outro lado, na medida que os grupos vão ficando cada vez mais diferentes entre si, isso faz com que o somatório dos quadrados do tratamento aumente e essa parcela aqui também cresça, fazendo que o quadrado médio total fique maior que o quadrado médio do resíduo. É isso que a gente vai querer contrastar na análise de variância. Então, a estatística do teste que vai permitir com que a gente tire alguma conclusão agora é a divisão entre o quadrado médio do tratamento e o quadrado médio do resíduo. E essa estatística do teste tem um nome chamado de F, e aí o que nós vamos conseguir calcular é o que a gente denomina por F calculado, e esse valor de F vai ser contrastado, ou vai ser associado a um determinado valor de probabilidade dentro de uma distribuição de probabilidade que é chamada de distribuição F. Então vejam que agora, diferente do que a gente tinha no teste T, em que nós contrastávamos a estatística do teste com a distribuição T, agora nós temos uma outra estatística do teste, que vem de uma outra distribuição de probabilidade, mas a ideia permanece exatamente a mesma. A gente vai comparar o valor calculado com o limite e com a área dentro dessa distribuição de probabilidade de referência. E, de novo, se essa área for muito menor ao meu nível de significância, muito maior que o meu nível de significância, eu aceito H0, porque a área vai ser muito grande. Por outro lado, se essa probabilidade for muito menor que o meu nível de significância, eu rejeito H0. E isso vai acontecer na medida que o F venha para cá, que por sua vez vai acontecer quando essa parcela aqui do tratamento crescer muito. Então é assim que a gente interpreta o resultado de uma análise de variância. Bom, e para esse nosso exemplo? Então nós temos estabelecida a hipótese nula,
Mi1 igual a Mi2 igual a Mi3. A hipótese alternativa, que é a diferença entre ao menos um par de médias, e nós vamos julgar uma ou outra em função do meu nível de significância. Então, novamente, esses são os valores e as médias dos grupos. Se nós fizermos todos os cálculos que eu passei lá atrás, então nós temos aqui o somatório dos quadrados total, somatório dos quadrados do tratamento, graus de liberdade, quadrado médio, e uma vez que eu divido uma coisa pela outra, eu tenho a estatística do teste. Essa estatística do teste igual a 11,26, eu vou comparar ou eu vou associar ela à área acima dela na distribuição F de probabilidade. Se eu olhar essa distribuição F agora, a gente vai perceber que 11,8 está lá acima. A área acima disso aqui é um valor muito pequenininho. Se nós olharmos esse valor, ele está aqui, 0,0017. Ou seja, esse valor de F ele é tão extremo que a área dele a área acima dele é muito pequena. Isso indica para mim que o quadrado médio do tratamento é muito maior que o quadrado médio do resíduo. Que, por sua vez, é assim justamente porque o efeito do tratamento, ou da diferença entre grupos, é muito grande. Então, de novo, como esse valor ele é muito menor que o meu nível de significância, o meu resultado aqui, a minha conclusão aqui, é que eu deva rejeitar H0 e dizer que existe provavelmente uma diferença entre grupos na população estatística de tratamentos. Basicamente, o que eu quero dizer é, diante desse resultado, há evidências de que a média desses grupos aqui não seja a mesma. Então, essa é a forma de conduzir uma análise de variância e é assim que a gente interpreta o resultado de uma análise de variância. E, nesse caso, levando com que a gente aceite a hipótese alternativa, ou seja, de que ao menos um valor de μ é diferente dos demais.